Dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem. Eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbado desse jeito que foi. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, essa separação tem feito eles sofrer demais, e eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa por minha emoção. À vontade. Seja muito bem-vindo ao canal Papo Reto com o Will. Eu faço react tirando lições aprendidas das histórias mais relevantes do momento, e nesse momento temos a Débora, a cabeleireira que pichou, perdeu o mané na estátua do Supremo. Aí, tendo que enfrentar 14 anos de prisão, mais 30 milhões de multa. Fica comigo até o final que essa análise tá imperdível. Eu separei esse vídeo em 3 pedaços, a gente vai falar um pouquinho de cada um e tentar montar esse quebra-cabeça de toda essa questão que envolve a cabeleireira Débora, que é a pessoa do 8 de janeiro que está mais aí na imprensa com essa questão, e pode ser que alguma coisa mude em relação a ela. A primeira parte eu quero trazer um pouco do depoimento do Alexandre de Moraes agora no julgamento aqui, se o Bolsonaro viraria réu ou não, e a gente vai poder entender parte do que a Débora está envolvida em relação às depredações, a invasão, as brigas com os policiais e tudo mais que aconteceu no fatídico 8 de janeiro. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? As pessoas, ninguém estava passeando, havia uma barreira policial, e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta, as pessoas invadindo, e sempre com a intenção golpista. Nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal, uma verdadeira guerra campal, bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral, o policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Fogo, a destruição ao patrimônio público, dano qualificado. E agora o Supremo Tribunal Federal. Uma violência selvagem, a incivilidade total, com pedido de intervenção militar de golpe de Estado. Que é a porra do STF, caralho. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? Tira o gás, tira o gás. Que é a porra do STF, caralho. Quem manda aqui? Usando um chavão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Como a gente pode ver aqui, cara, realmente não foi tão pacífico assim. O pau quebrou, cara, bateram no policial, jogaram o carro lá no espelho d'água, porrada comeu, quebraram um monte de coisa. E isso é inegável. Não tem como fugir que isso foi uma tentativa de golpe de Estado. Agora, o que é difícil, obviamente, a gente vai ter que esperar para ter certeza de tudo que aconteceu. Vai ser o julgamento, com prova e tudo mais. Apesar de eu também achar que esse julgamento ele tá bem rapidinho comparado a tudo que a gente viu, né, com outras pessoas e tudo mais. Mas eu quero que os culpados se danem, porque de fato não cabe um golpe de Estado no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Até porque, cara, a gente entrar numa ditadura em pleno 2025, porra, não tem nada a ver, né? A gente quer ser livre. E fica inegável a gente entender que realmente a coisa ficou feia lá. Mas uma pessoa foi pega pichando, perdeu o mané na estátua do Supremo.
Tem várias imagens da Débora fazendo isso. E, cara, foi decretado até o momento pelo Alexandre de Moraes que ela ficasse 14 anos de prisão, mais 30 milhões de multa. E é claro que é impossível alguém ter 30 milhões para pagar de multa. E a Débora, sendo cabeleireira, vai morrer na cadeia por causa desses 30 milhões. Só que agora saiu o depoimento dela que ela já está 2 anos presa, longe dos filhos e tal. E, cara, é uma coisa assim comovente. Vamos dar uma olhada. Dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso. E eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, Excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa por me emocionar. À vontade. Muito difícil ver isso e não se compadecer, de fato, né, com ela, porque a atitude dela, a que foi pega na câmera, ali nas câmeras da imprensa e tal, foi uma coisa que, porra, foi feio, foi errado, não deveria fazer? Exatamente. Mas 14 anos de prisão e 30 milhões de multa, acho que realmente é uma coisa muito exagerada. E que eu acredito que isso vai mudar e ela já, por estar 2 anos de prisão, ela já deve... Alguém vai resolver, se na próxima vez que eles olharem isso, eles vão resolver. Isso não vai ficar assim, com certeza vai ficar bem mais brando pra ela e eu espero que fique. Mas a minha reflexão sobre o caso da Débora é algo assim, cara, você entrou numa parada ingênua desse tipo, pô, ela fez o negócio do jeito que o cara pediu pra ela fazer, ela continuou, beleza. Pô, mas cara, ela saiu de muito longe pra ir pra lá, entendeu? E a falta de noção é uma coisa que cobra muito caro, entendeu? Se você anda com alguém que tá fazendo coisa errada, coisa de que envolva polícia, essa situação, até você provar que focinho de porco não é tomada, você é cúmplice, entendeu? Então, infelizmente, essas pessoas não tinham noção do que podia acontecer, muitas delas não tinham noção do que poderia acontecer, e eu não sei se é o caso da Débora, né? Cara, não tem como saber, eu não vou ficar aqui também tomando partido, eu não sei, mano, mas é uma coisa assim que você não pode ir pra certos movimentos que no final das contas aconteceu o que aconteceu, e eu não sei também que depois que você tá lá, se você pode recuar, se você pode não querer mais, né? Difícil, né? Difícil. E isso fica cada vez mais nítido que a gente não deve se misturar, manos. E a partir do momento que a gente viu que tem uma coisa errada, tenta sair fora. Mas infelizmente pra ela aquilo ali, no momento, não foi tão errado assim. Porque ela foi e fez por impulso ou por vontade mesmo, né? E aí agora a gente tá tendo aqui que discutir se a pena realmente não foi exagerada, se não tá muito, e foi o que sobrou pra Débora. E eu espero aí que os ministros deem uma revisada nisso e 2 anos de cadeia, já até bastante, e que ela possa voltar pro seio da família dela. A última parte é sobre Jair Bolsonaro, que tem falado bastante disso e falou lá no podcast do Videla. E o caso da Débora? Vamos falar dela. A Débora é uma pessoa normal, Cabeleireira? uma cabeleireira. Ele é casado, o marido é pintor, mora aqui no interior de São Paulo e estava lá nesse dia. E naquele dia, ela pegou o batom e pintou lá. Aquela loucura que aconteceu. Ela não quebrou nada. Assim como tem muita gente condenada, não tem uma imagem quebrando nada. Está em curso nesses crimes aqui. O mais importante é
organização criminosa armada, tá? Que não foi achado nenhuma arma lá. Nenhuma arma, nem um 22 foi achado, nada. Como diz Zé Múcio, né? Arma, golpe tem que ter tropa, tem que ter arma, tem que ter uma liderança, e não tem. Vasculharam o telefone, a vida de todo mundo. Se tinha alguma mensagem minha estimulando alguma coisa. Mas não, eu acho que em relação a ela, eu acho que teve até um efeito negativo até, né? Porque 14 anos, 30 milhões, né, de multa e tudo mais, acho que pegou... Tem pessoas até da esquerda achando que foi exagerado, né? Olha só, às vezes... E aí, deve acontecer, você acha que é por isso? Não, deve acontecer com o Tarcísio. De vez em quando eu fico chateado que não vejo o Palmeiras jogar. O Tarcísio não vê a Portuguesa jogar, né, Tarcísio? Se a gente fica chateado com isso, imagina a Débora que não vê os filhos dormir nem acordar. Um de 7 e um de 10 anos de idade. Ela está 2 anos em preventiva. Uma repercussão enorme nas mídias sociais. Nessa absurda pena de 14 anos que o Alexandre botou, e logo depois o Dino foi o próximo voto. E você tem, se não me engano, são 5 dias quando tem o plenário virtual. O que era normal já ter 2, 3 dias, ter votado todo mundo. Deu terceiro. Vista. O Fux pediu vista. A gente espera aqui. É por causa da comoção, você acha? Com toda certeza. Todos eles são seres humanos. Eu não sei como é que algum tem coração de pedra lá dentro, com o Alexandre de Moraes. Não consigo entender. Eu tenho um momento de fraqueza. Acho que eu sou machão. Tá? Eu tenho um momento de fraqueza meu. Ele parece que não tem um momento de fraqueza dele. Quando vê uma mãe, o Alexandre de Moraes tem esposa, tem filhos, são maiores, mas tem filhos, pô. Os juízes que estão com ele lá embaixo também tem filhos, tem parentes, tem filhos. Vê uma mulher daquela. Você acha que aquela mulher sabia que, no imaginário dela, do que ela estaria sendo acusada, tentativa de golpe de Estado, isso estava no imaginário dela, ela tinha poder ou poderes para ajudar a concretizar um golpe de Estado? Mas ninguém dá golpe de Estado num domingo, em prédio, você dá contra pessoas. O golpeado, ele é banido, preso, morto ou deportado. O possível golpeado estava em Araraquara, aqui do lado aqui. Mas você se sente... Tô falando em porcentagem, de 0 a 100. Você se sente responsável por isso? Zero. Zero? Nem eu, nem zero. Aqui já é o ponto que eu acho que é, de certa forma, ele tá jogando por conta própria. Por quê? Porque se ela for anistiada, ele ganha talvez um respiro para que ele seja também. E como essa situação ficou feia para ele agora já é réu. E tudo pode acontecer, e ele está tentando tirar o corpo fora, mas falou que calma aí, vamos tentar achar um termo do jeito que ele falou. Ele ele conversou sobre vias constitucionais, mas não consumou o fato. Então significa que, de alguma forma, ele pode não chamar de golpe, mas eles cogitaram e fizeram consultas e chegaram a escrever um decreto para fazer essa parada, mas não fizeram, né? Alguém deu para trás, irmão. Alguém ficou com medo, alguém mudou de ideia, alguém desistiu, alguma coisa aconteceu, de fato, para isso acontecer, e eu acho que vai ser muito difícil o Bolsonaro se safar dessa. Ele e a turma dele. Eu acho que ele vai pegar um grampo. Tenho certeza que os ministros, apesar de eu achar que eles vão tentar desmembrar quem fez o quê, eu acho que o Bolsonaro vai pegar uma cana, ou se ele não pegar alguma cana pesada, concorrer às eleições de 2026, ele não vai. Ele não vai. Mas que, de fato, ele tá usando esse caso da Débora para tentar anistiar a si próprio. Eu até acredito que ele esteja compadecido com ela, sim, eu acredito que sim. Também não acho que ele seja assim, tão indiferente a esse ponto. Mas ele tá se aproveitando desse caso para que aconteça pelo bem dele também. Bom, assiste aqui um vídeo especial que eu deixei 100% para você. Viralizou, Mamãe Falei sobre a escala. Mamãe Falei falando sobre a escala 6x1 com o Alfredinho do PT lá no Vilhado. Esse vídeo viralizou. Vai ser importante você ver aqui e tirar suas próprias conclusões.